Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Uma comissão especial está discutindo um conjunto de projetos sobre doutrinação ideológica ou assédio político em sala de aula, assunto que se popularizou pela expressão escola sem partido. Um dos projetos define que os valores familiares dos pais devem ter precedência nos temas ligados à sexualidade, moral e religião. Mas qual a linha que separa uma possível doutrinação da liberdade de expressão que os professores têm direito e precisam para cumprir bem o seu papel? Para a gente tentar compreender melhor essa questão, o Câmara Debate recebe os deputados Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, e Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso. Deputados, muito obrigado pela presença de ambos aqui. Deputados que são sempre muito solícitos em nos atender, participar dos debates que são tão comuns e necessários nessa casa. Eu começo pelo deputado Pastor Eurico, perguntando exatamente isso que falei agora há pouco. Qual é essa linha, a gente sabe, muito tênue, muito complicada, que separa uma doutrinação, realmente um desrespeito às convicções de um aluno ou de uma família, da liberdade que o professor precisa ter para expor a diversidade que o mundo tem hoje? Lincoln, eu gostaria de já agradecer à TV Câmara esse momento. Eu acredito que é importante, a TV Câmara tem chegado aos lares trazendo informações desta casa, algo assim que nós consideramos de grande valia para a sociedade. Quanto ao tema, há um verdadeiro, uma guerra sem muita necessidade, até porque a nossa luta em nenhum momento é tirar o direito do professor, ou calar o professor, ou lei da mordaça, não existe isso. A nossa linha é que estejamos vendo nas salas de aula os professores lecionando aquela matéria para a qual ele realmente está ali. O grande problema é que, com essa situação que nós estamos no nosso país, em dados momentos, nós passamos a ter que conviver com as salas de aula sendo transformadas em verdadeiros palanques políticos e, podemos dizer até, religiosos por parte de alguns. Nós estamos lutando, a nossa luta é para defender o aluno, que ele não sofra um bullying indireto por não concordar com certas colocações que são colocadas em sala de aula. Nós queremos que o aluno seja respeitado como aluno e que ele tenha, sim, sendo dado para ele o ensinamento das matérias para as quais ele ali foi aprender. Deputado Ságuas Moraes, a gente sabe que a posição do senhor é defender a liberdade de expressão dos professores, mas pergunto, há abusos em alguns momentos da liberdade de expressão? O senhor acredita que eles possam acontecer? E uma vez acontecendo, como combatê-los? Olha, em primeiro lugar que a escola, ela existe para formar o cidadão, né? As crianças, os nossos jovens, ela é o espaço de fazer a formação do cidadão. Obviamente que a escola não dá conta da educação da criança como um todo e nem deveria ser assim. É importante a participação da família, na formação do caráter dessa criança, na formação da ética, dos conceitos da vida também. Só que a escola tem que ser plural. A escola, ela é plural. Você tem pessoas de várias raças. Você pega, tem negro, você tem homem, você tem mulheres, você tem pessoas que têm uma ideologia mais à esquerda, tem mais à direita, tem da extrema esquerda, da extrema direita. Então, a escola, ela é a representação da sociedade. É mais ou menos como aqui na Câmara. Aqui na Câmara, alguns reclamam, tem um deputado que é assim, outro é assim. Essa é a representação da sociedade. Então, a escola, ela tem que ser esse espaço plural em que o professor, dentro da matriz curricular que lhe é apresentada, ele tem que ter a liberdade de estar exercendo a sua atividade profissional. Ele foi formado dentro de uma escola, dentro de uma universidade, para que ele possa ministrar aqueles conteúdos. Obviamente que se
Se esse professor tem uma convicção religiosa, essa convicção ele tem que guardar para ele. Se ele tem uma convicção política, ele tem que guardar para ele a sua convicção. Mas é claro que no convívio no ambiente escolar, ele em algum momento, pelo convívio prolongado que tem, em algum momento ele expressa. Agora não dá para as pessoas fazerem da escola um espaço em que ele vai trabalhar a questão ideológica, porque essa escola sem partido também, a gente pode dizer que é uma escola de partido único, né? Em que alguém possa querer patrulhar, você vai ter que criar uma comissão de ética em cada escola para poder saber se o professor está ministrando o conteúdo exatamente como está orientado na matriz curricular ou se ele está indo além dos seus limites. Eu tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Educação em Mato Grosso por 5 anos. Há excesso nas escolas, em todas as áreas, assédio sexual, pessoas defendendo determinadas teses nas escolas, e a própria comunidade escolar, ela consegue fiscalizar isso para que os excessos não aconteçam dentro da escola. Porque, como eu disse, a escola é plural, nós temos a diversidade do pensamento dentro da escola. Se alguém tem uma convicção religiosa e tenta impor a sua convicção religiosa, outros professores, outros profissionais da educação dentro do ambiente escolar vai estar questionando aquilo e vai gerar algum conflito. E nós, enquanto secretário de Estado, a gente vivia administrando conflito nas escolas por vários motivos, né? Então, eu acho que é um espaço plural e, na verdade, cada escola tem uma matriz curricular e agora nós estamos em consulta, nesse momento, a Base Nacional Comum Curricular, que é para que a gente possa ter uma orientação nacional para a matriz curricular. Eu acredito que tudo que se fizer além disso são excessos e são, em alguns casos, desnecessário e até alguns casos de paranoia que a gente, de vez em quando, observa por aí. Passar a palavra para o deputado Pastor Eurico novamente para perguntar se o senhor acha necessária a criação de uma estrutura que faça essa vigilância ou essa mediação e tentar chegar a algum exemplo concreto. Por exemplo, um professor que, quando for explicar sobre socialismo e capitalismo, ele teria direito a expressar a sua preferência por algum regime, por algum sistema, ou nem isso ele poderia fazer? Olha, o professor em si, se ele vai falar sobre comunismo, por exemplo, ele fala sobre Karl Marx, ele vai ter que falar das ideologias de Karl Marx. Se ele é defensor, ora, essa crença dele, vamos colocar como crença no marxismo, ele não tem que tentar catequizar, tentar chamar os alunos a seguir essa linha dele. Mas ele pode expressar, ele pode revelar, por exemplo, claro, a preferência dele. Todas essas nossas conversas, inclusive nas audiências públicas, nos debates, sempre, como se coloca, às vezes, no meu caso, não estou aqui dizendo que é a posição do companheiro, mas sempre, o que é que nós vemos? Não, deputado Pastor Eurico, aí já tem cunho religioso, então já começa a puxar para a religião. Olha, na escola nós somos defensor do ensino religioso, mas não vamos jamais brigar para termos um ensino religioso convencional. Ora, não, vai ser o ensino de religião A, B ou C, não. O que é que defendemos do ensino religioso? O ensino religioso, conhecimentos gerais de religião. Um panorama de todas as religiões. Isso não quer dizer que o professor não possa dizer, olha, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou... Não, a questão dele, se o aluno quer saber das convicções do professor, isso é um assunto à parte entre eles. Agora, eu chegar aqui como professor, e agora eu vou falar sobre comunismo, e defender o comunismo, e tentar catequizar, defender partido A, B ou C, por exemplo, eu sou do PHS, eu vou dar uma aula sobre sociologia, ou então vou falar sobre, naquele momento, dentro daquela a programação, tem alguma coisa a ver sobre partidos políticos. Eu, como professor, devo falar dos partidos, como se forma o partido, o que são os partidos, e posso até falar sobre as ideologias dos partidos, mas jamais tentar puxar a sardinha para o lado do meu partido PHS. Aí, o que é que acontece? Nós estamos vendo que, por um bom tempo agora, nós tivemos N problemas com alunos que fizeram reclamações porque estavam sendo coagidos a aderirem a movimentos que eram ligados a certos partidos, principalmente a mais de um partido especialmente, e alguns outros que são seus
seguidores para seguir aquela ideologia. E aí, de repente, a sala de aula passa a ser o quê? Passa a ser um local de degladiação entre os próprios alunos e, às vezes, comandado pelo professor. Ora, se você tem aqui 50 ou 30 alunos numa sala de aula e você tem a maioria que defende o partido, se você vai discutir partido agora, individualmente, vamos ter uma guerra ali. A maioria vai vencer. Acabou a aula. Por que discutir partido, ideologia partidária? Não. Querer catequizar as pessoas. A nossa luta é que a escola ela não pode ter partido, ela não pode tomar partido A, B ou C. O conhecimento é algo que é obrigatório ser transmitido e faz parte da função do professor. Em nenhum momento, nenhum dos projetos que estão juntos, apensados nessa chamada hoje, escola o que está sendo chamada de escola sem partido, a junção de vários partidos que estão sendo discutidos, em nenhum momento está se proibindo o professor de exercer a sua função como professor. Ok. Bom, deixa eu passar a palavra para o deputado Saguas Moraes. Eu depreendi da primeira resposta que o senhor acredita que a comunidade escolar se autorregula. Mas a existência de algum instrumento, não sabe qual é, né? Talvez saia do conjunto de propostas que estão em debate, de um instrumento institucionalizado para fazer essa mediação, é boa ou é algo bom ou ruim? Pergunto porque ou há um risco maior ainda desse instrumento, seja conselho de ética ou o que for, ser instrumentalizado por uma comunidade ou por um grupo específico, que é a maioria. Com certeza ele será instrumentalizado por alguém que a entender que tem que seguir uma determinada orientação. Uhum. Nós temos um caso aqui, nesse mesmo debate da escola sem partido, tem um deputado aqui na casa que apresentou um PL para tentar modificar o Código Penal para que se algum professor, algum educador, algum profissional da educação, algum diretor, algum coordenador de escola estiver tratando dessa questão ideológica na escola, ideológica e questão de gênero, ele poderá pegar de 3 meses a 1 ano de prisão. Então, nós vamos começar a tratar a educação como caso de polícia. Então, eu acho assim, que nós temos que garantir a liberdade de ensino. Obviamente que os excessos, eles não são aceitos pela própria comunidade escolar. A gente percebe isso no dia a dia. A gente vive mediando conflitos, os secretários, os diretores de escolas, coordenadores de escola, secretários de estados ou municipais vivem mediando conflito nas escolas, conflitos religiosos em alguns casos, mas é conflito de relacionamento, alguns outros tipos de conflito que acontece dentro da escola, de um aluno que que é homossexual na escola, que sofre bullying na escola, ou por outros alunos, ou por professor, ou um professor homossexual que sofre bullying por parte dos alunos. Então, tem algumas temáticas que a gente precisa de tratar na escola, porque é o seguinte, veja bem, essa questão das drogas, o aluno sai de casa, passa por perto, vê pessoas usando crack todo dia no caminho da escola, e talvez os pais não tenham a informação suficiente para orientá-lo. Chega lá na escola, ele quer entender como que acontece isso, por que acontece aquilo, por que as pessoas usam drogas. Aí o professor muitas vezes diz, olha, eu não posso tratar desse assunto aqui, não está na matriz curricular. Isso já acontece hoje, porque a pessoa, por exemplo, os nossos professores, na nossa matriz curricular, no nosso ambiente escolar, a gente fala, olha, esse tema é um tema transversal, que vai ser tratado em outro momento. E nunca discute isso, da gravidez na adolescência, da violência que acontece nos bairros onde está localizada a escola. Enfim, eu acho que a gente precisa, para formar o cidadão, a gente tem que ir além dos conteúdos, obviamente que sem tentar fazer a doutrinação, quer seja religiosa ou ideológica. Eu acho que a gente tem que garantir o mínimo de discussão e esse debate tem que ser o mais democrático possível para que não haja doutrinação nem de um lado nem de outro. Perfeito. Bom, o Câmara Debate faz um pequeno intervalo agora, mas a gente volta num instante com os deputados Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, e Saguas Moraes, do PT de Mato Grosso, conversando comigo sobre o tema Escola Sem Partido. Não saia daí.
Câmara Debate recebe os deputados Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, e Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, para debater o tema Escola Sem Partido. Bom, a gente está tendo aqui mais concordâncias do que discordâncias, né? Aí o comum de que precisamos ter um bom senso e não se pode ter exageros ou abusos de ambas as partes, mas há uma divisão entre institucionalizar um mecanismo para fazer essa vigília ou não. Como nós estamos em temas etéreos, eu queria tentar dar um exemplo, trazer um exemplo para cá, para a gente enxergar melhor a questão. Já que um dos temas abordados no projeto de lei é sexualidade, nós já tivemos iniciativas de conscientização de crianças sobre sexualidade que foram encaradas como uma pregação, uma doutrinação, porque estariam naturalizando a questão da homossexualidade, o que seria contra a visão de algumas religiões. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Pastor Eurico, de quando a conscientização parece uma naturalização? Olha, na verdade, aí nós partimos para um outro lado, que é onde estamos tendo a divergência dos movimentos ativistas, porque eles querem impor que seja praticamente doutrinado às crianças em uma área que é um pouco complexa. Nós precisamos entender que a questão da ideologia de gênero é algo que vem ferir princípios dentro de um país que é completamente cristão e onde os pais defendem a criança, depois de nasceu menino, nasceu menina. Essa doutrinação de gênero é uma complexa, porque ela não diz isso. Ela diz que você nasce um ser e que depois vai desenvolver sua sexualidade. Ora, por outro lado, esse mesmo movimento defende o ensino da sexualidade, criando ou gerando praticamente uma indução à erotização precoce nas crianças. Nós temos tido essa preocupação. A sala de aula, falar sobre a anatomia humana é uma coisa, mas quando nós vamos observar até o conteúdo didático, como tivemos aí cartilhas que damos para abolir, mas em outros livros aí tem coisas absurdas que estão sendo levadas para crianças de 6, 7, 8 anos de idade, 9 anos, coisas que ferem qualquer pessoa mais idosa vai olhar para aquilo, peraí. O grande problema é que os pais, às vezes, por um tempo, não acompanhavam, agora estão acompanhando. O companheiro, ele fez uma colocação aqui muito importante, eu concordo com ele. Conflitos sempre vão haver. Tem que haver a mediação de conflitos, mas também tem que haver a punibilidade. Nós não estamos querendo criar lei aqui para punir, prender, não se trata disso, até porque hoje o bullying já é crime. Hoje a discriminação também já é crime. Então já existe a pena. Então a questão é o seguinte, se o instrutor, o professor, aquele mestre que ali está, ele começar a sair daquilo que está dentro do viés da sua função, eu acho que alguém tem que chamar ele de orientá-lo. Olha, o conteúdo programático é esse aqui, a forma de colocar, a gente precisa tem que ter cuidado. Deputado Ságuas Moraes, a gente está tendo um choque muito duro sobre visões de sociedade, por exemplo, a questão da sexualidade, isso parece estar muito presente. Há também um choque geracional, me parece, acontecendo. Como lidar com essa situação? Olha, eu acho que a gente tem que primeiro compreender esse processo todo da sociedade, a gente precisa levar em consideração que, antes de tudo, essa pessoa é um ser humano, sendo negra, branca, mulher, homem, se a pessoa tem orientação sexual, se é homossexual, se é bissexual, transexual, eu acho que, antes de mais nada, essa pessoa é um ser humano e, como tal, deve ser respeitada. Obviamente que toda essa questão, esse debate surgiu porque exatamente pelos conflitos que surgiram nas escolas. Como eu disse anteriormente, de uma criança, de um jovem homossexual na escola sofrer bullying ou de um professor homossexual sofrer bullying. E a partir dali, então, se criou um ambiente e os movimentos LGBTs criou olha, nós existimos, nós temos uma identidade, nós queremos ser respeitados. Então, acho que no primeiro momento aconteceu isso e depois... Houve uma radicalização em resposta a uma situação que já era radical de bullying, e depois de sofrimento. Se radicalizou mais na questão da ideia. Eu creio que é o seguinte, nós temos que enxergar isso com naturalidade. Tem estudos que mostram que 15% da população é homossexual, ou masculino ou feminino. O sexo é masculino e feminino, e a questão da homossexualidade tem de 15%, então essas pessoas também têm que serem respeitadas. Essas pessoas não podem sofrer preconceito, assim como o negro não pode sofrer preconceito, assim como o índio não pode sofrer preconceito. Se não houver esse preconceito na escola, não vai haver a necessidade de você
está desenvolvendo um conteúdo para discutir esse assunto. Obviamente que todo tema que gera conflito ou que gera dúvida, você acaba tendo que fazer o esclarecimento, né? Assim como a questão das drogas, da gravidez na adolescência, da questão da violência, da questão do meio ambiente, da questão do saneamento básico. São temas que a gente convive no nosso dia a dia, que os nossos jovens, que as nossas crianças enfrentam no dia a dia e que muitas vezes a escola não consegue fazer esse debate. Nem sempre a família consegue dar conta desse debate. Ele vai aprender quando e onde. Como um determinado tema que eu não conheço, eu tenho medo, eu evito aquele tema. Então, eu fujo daquele tema e aquele tema para mim vira um tabu, se não um preconceito. Então, eu acho que a gente precisa de encarar as coisas com mais naturalidade e deixar que, obviamente, que a gente não tem que ficar doutrinando sobre a questão de gênero, não tem que doutrinar sobre a questão ideológica dentro da escola, porque se eu sou de um partido de esquerda e eu achar que deve haver doutrinação, um outro partido da extrema-direita também vai achar que deve haver doutrinação. Então, por isso, nós não podemos concordar nem com um lado e nem com o outro. Nós temos que ter uma escola plural, que é uma escola que tem uma diversidade, e essa diversidade tem que ser respeitada. Obviamente que a partir do momento que você começa a gerar preconceito dentro da escola, você levanta o tema dentro da escola. E é isso que aconteceu com a questão da homossexualidade e a questão de gênero. Pois é, eu passo a palavra para o deputado Pastor Eurico para saber, porque o texto de um dos projetos em discussão diz: os valores da família devem ter precedência quando o assunto for sexualidade, moral e religião. O que significa isso exatamente, ter precedência? Como é que vai ser feita essa decisão? Porque a gente sabe que há pesquisas científicas sérias que apontam em determinadas direções que construções de caráter religioso se chocam. Sempre vão se chocar. A questão hoje é que nós temos que ver que aquele aluno que está lá vai depender muito da idade. E nós estamos falando de uma forma de escola, mas a gente tem que separar idades, até porque os alunos de idade mais elevada já têm uma visão formada. A nossa grande preocupação tem sido com aqueles que estão lá agora começando. Quando se fala de se manter exatamente esses padrões, quando se fala família, de moral, ora, o que tem na cabeça daquela criança sobre família? O que é família? Hoje, nós temos aí vários tipos de família, inclusive já tem a defesa da família que vai estar lá, o ser humano e o animal, como sendo família, convivendo todos em uma casa. Bom, isso é uma questão. Mas, quando se trata de família, se trata da família tradicional, é aquilo que mais a gente usa, o pai, a mãe, os filhos, o homem, a mulher, sexos diferenciados, é uma situação. Mas tem a conjuntura de família hoje, que é defendida com pessoas do mesmo sexo. Como chegar para as crianças e explicar isso aí? A grande questão está sendo o seguinte: uma coisa é você explicar, outra coisa é você defender e tentar induzir, porque há projetos nessa casa que não é diretamente ele tenta induzir as crianças a seguir o caminho da prática homossexual. Essa tem sido a nossa questão. Faço a mesma pergunta para o deputado Saguas Moraes e acrescento algo mais. Assuntos dessa natureza costumam gerar um racha tão grande que, mesmo aparecendo várias convergências, o assunto não anda. O senhor enxerga a perspectiva para um grande acordo, uma grande construção que definha esse tema e ele não fique aí quicando na área anos e anos, como costuma acontecer com temas de natureza muito polêmica? Não, esse projeto em si, já que estamos falando da institucionalização do projeto, ele é inconstitucional e já foi dado como inconstitucional. Então, provavelmente, ele não avançará muito aqui na casa, né? Mas eu acho assim que é importante debater esses temas. Inclusive essa escola da escola sem partido, porque levantaram um tema, como eu disse, alguns conflitos dentro da escola e alguém achou que aquilo tinha que virar lei, que não pode ter o conflito dentro da escola. A escola, assim como a sociedade, é um ambiente de conflito, de debate, de construção do ser humano, né? Então eu acredito assim que muitos conceitos lá atrás que para a gente eram incorretos, hoje já são aceitáveis, hoje são corretos. Alguns que são milenares e que conceitualmente não muda. Dentro das doutrinas religiosas, você tem várias situações que a igreja não modifica, não aceita modificação, porque aí trata da doutrina religiosa. Doutrina religiosa deve ser tratada em casa mesmo, como o pastor disse, com a família e tal.
A questão da sexualidade, quando ela aflora na sociedade, como esse debate está posto na sociedade, de certa forma ele vai aparecer na escola e como tal deve ser debatido na escola, não como uma doutrinação, mas como compreender a diversidade de gênero, a diversidade de raça, a diversidade religiosa, e nós estamos vivendo um momento de intolerância de toda a natureza, né? Intolerância religiosa, intolerância racial, preconceitos, intolerância de gênero. Então, eu acho que nós precisamos, de certa forma, compreender que o ser humano tem que estar acima de tudo. Tem que estar acima de tudo e, obviamente, não que eu vá concordar da forma que ele é, mas eu tenho que respeitá-lo. Perfeito. Bom, quero agradecer muitíssimo mais uma vez. O tema não acabou. O que acabou foi o nosso tempo, infelizmente, mas teremos outras oportunidades de aprofundar, porque é o debate, um dos debates importantes que a Casa tem feito nos últimos anos e deve fazer nesse ano. O Câmara Debate termina aqui. Eu sou Lincoln Macari, conversei com os deputados Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, e Pastor Eurico, do PHS de Pernambuco, sobre o tema Escola Sem Partido. Obrigado a você que nos acompanhou pela Rádio Câmara e pela TV Câmara. Você pode conferir novamente essa e outras edições do Câmara Debate no portal da Câmara ou no nosso canal no YouTube. Até mais.